Agora, vamos à segunda parte desse nosso encontro, vamos chamar assim, querido catequista, querida catequista. Se antes tentei explicar a leitura orante, como se faz, ou quais os passos, que procedimentos adotar, agora nós vamos fazer uma leitura orante. Eu estou aqui nas dependências da Cúria da Arquidiocese de Curitiba, na capela, você pode perceber, mas pode ser estando na sua casa, pode ser no seu quarto, na sala, na varanda, se o ambiente favorecer, onde melhor favorecer o recolhimento. O passo primeiro, que até nem expliquei antes, é desligar este nosso aparelhinho aqui, porque é um dos maiores elementos perturbadores dos nossos silêncios. Desligado. Vamos lá. O nosso texto é Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. Você pode tomar a sua Bíblia, tenha em mãos, Marcos 1, 40 a 45. Vamos agora seguir aquela sequência dos passos explicados. Vamos aplicá-los a estes versículos, tentando fazer uma leitura orante juntos. Eu aqui, você aí. O primeiro passo, recorda? É pacificação interior. Você, se tiver aquele pequeno livrete, ou então se acompanhar pelo YouTube, o canal da Arquidiocese, o primeiro passo consta, pacificação interior, buscar uma posição que favoreça o recolhimento. Há muitas maneiras, vou fazer como eu faço. Vou apresentar como eu consigo fazer a minha leitura orante. Eu fecho os olhos. Você ouviu várias vezes que ainda não é leitura orante, esse primeiro passo. É a composição do lugar interior. É predispor o corpo. É com ele que eu vou orar. Eu fecho os olhos. Respiro profundamente uma primeira vez e concentro-me nos meus cabelos. São poucos, você vê, mas ainda tem alguns, tentando senti-los. Sinto os meus cabelos. Agora eu vou sentir os meus olhos. Tenho que me concentrar. Vou sentir os meus ouvidos, sem tocar neles. Concentro-me nos ouvidos. Posso sentir a minha nuca. Requer de mim atenção aguçada para senti-la. Eu posso sentir a minha garganta. Posso, seguindo, vou descendo, vou sentir o ombro direito. Tenho sentido, percebido, reconhecido. Quase que estou a tocar nele com a minha mente. Agora o ombro esquerdo,
Eu agora posso sentir o meu peito. As mulheres podem sentir os seios, concentrar-se. Posso sentir o meu coração a bater. É preciso concentração aqui, que pulsa, movimento de fechar-se, encher-se de sangue e abrir, bombeando-o para as vias arteriais. Preciso concentrar-me para senti-lo. Eu posso seguir a minha coluna desde o alto até abaixo. Vou sentindo aos poucos. Coluna cervical em cima. Vou descendo, coluna lombar abaixo. Eu posso sentir os ossos da minha bacia. Concentro-me nestes ossos. Nos órgãos sexuais, posso senti-los, preciso concentrar-me. Na perna direita, vou senti-la, desde a coxa até o pé direito. Passo pelo joelho, tornozelo, pé, coxa esquerda, joelho esquerdo, pé esquerdo. E agora uma respiração profunda e lenta. Inspirei, ar para dentro. Expirei, ar para fora. Vamos ao segundo passo. Agora eu vou perdoar e pedir perdão, porque eu preciso estar em paz. Agora começa a minha leitura orante. Primeiro eu vou dizer ao Senhor que vou perdoar a pessoa A, aquela B, aquela outra C. Talvez tenha sido muito grande o mal que me fizeram. Ou se não foi tão grande, mas dói-me muito. É até possível que o coração se agite um pouco. Mas não vou recordar, remoer. Vou dizer: Senhor, Tu sabes que eu quero perdoar. Sabes que não consigo. Vem perdoar em mim a pessoa A, aquela outra B, aquela outra C. Eu posso até dizer o nome na minha oração e na minha intimidade. Aquelas pessoas que eu ainda não perdoei. Vem perdoá-las em mim, Senhor Jesus. E sabes, Senhor, ontem eu estava muito estressado. Pronunciei palavras agressivas para aquela pessoa, para aquela outra. Em casa, a paciência se esgotou e disse: feri, magoei.
Senhor Jesus, Tu sabes da sinceridade do meu arrependimento e do desejo que tenho de encontrar a paz, a Tua paz. Porque quero orar, quero ouvir Tua palavra, acolher Tua voz, deixar-me olhar por Ti. Perdoa-me, Senhor. E chegamos então ao terceiro passo. Agora é a hora de invocar o Espírito Santo. É uma oração muito pessoal, querido catequista, querida catequista, espontânea. Não é preciso discursos completos. Se preferir, pode recitar a oração ao Espírito Santo, aquela que você conhece. Agora é para invocar o Espírito Santo, pedir a Ele que venha inspirar nossa oração. Espírito Santo de Deus, és o amor do Pai e do Filho. És a promessa cumprida de Jesus, de que estarias conosco, a acompanhar cada passo dos discípulos do Senhor. Estavas lá no cenáculo para ajudar, assistir e inspirar Pedro a proclamar a notícia do ressuscitado. Estavas com o evangelista quando ele escrevia a boa notícia do Evangelho. Estavas com o evangelista quando ele escreveu este texto de Marcos 1, 40 a 45. Vem, por favor, vem Espírito de Deus participar desta minha oração. Estavas com quem escreveu. Queira participar dos passos de quem agora lê. Ajuda-me, Espírito de Deus, a acolher na palavra que leio e que oro, acolher a própria pessoa de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, vamos ao quarto passo. Ler lentamente, ler atentamente. Marcos 1, capítulo 1, versículos 40 a 45. A cura de um leproso. Já conheço o texto, já li muitas vezes, já ouvi muitas vezes, já expliquei na catequese, verdade. Mas agora é leitura orante. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos: se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou, e ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo, dizendo-lhe: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhes sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente em uma cidade.
permanecia fora, em lugares desertos, e de toda a parte vinham procurá-lo. Eu li uma vez. Vamos ler uma segunda vez e agora vamos observar os gestos de Jesus e os gestos do leproso e os gestos dos outros, caso eles haja outros personagens também. Vamos observar os gestos. Um leproso foi até ele. Um leproso caminhou por perto. Um leproso não poderia, pela lei da época, aproximar-se das pessoas. Implorando-lhe de joelhos, ajoelhou-se e disse-lhe: se queres, tens o poder de purificar-me. Cheio de compaixão, depende da tradução, às vezes está irado, mas cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou-o, falou: eu quero ser purificado. E logo a lepra o deixou. E ficou purificado. Advertindo-o severamente, despediu-o logo dizendo: não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, por tua purificação, o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. Ele, porém, assim que partiu, então. Começou a proclamar, divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Permanecia fora da cidade, em lugares desertos. Mesmo assim, de toda parte vinham procurá-lo. Eu li a segunda vez, observando os gestos. Agora eu vou criar um cenário. O que é isso? Criar imagens das cenas que eu acabei de ler. Venha comigo, querido catequista, querida catequista. Um leproso foi até ele, implorando-lhe de joelhos. Vamos imaginar Jesus em algum lugar, numa cidade pequena. Os versículos anteriores falaram que ele tinha entrado numa sinagoga, uma vila. Os discípulos estão por perto com ele e um leproso, que não podia entrar na cidade, não podia se aproximar das pessoas naquela época. Mas leproso era tido como uma pessoa que Deus não amava. Fisionomia triste, nem Deus nem os outros o amam. Pessoa rejeitada por todos. Era considerado assim o leproso naquele tempo. Se entrasse na cidade, deveria ser afugentado a pedradas. Imagine a dor daquele leproso. Não tem nome, não se sabe quem é. Só tem lepra. Feridas nas mãos, feridas nos pés, talvez mancando, sente dor. Cheira mal. Lepra cheira mal. E se põe de joelhos diante do Senhor. Talvez alguns estranhem como pode
deveria ter sido afastado. Se tem lepra é porque Deus o rejeitou. Ousado, atrevido talvez, audacioso, põe-se de joelhos diante do Senhor. Talvez tenha até vergonha, lágrimas, mostra suas mãos feridas. Se queres, podes purificar-me. Posso até ouvir a voz embargada de quem está marcado por lágrimas. Ninguém o ama. Se queres, podes purificar-me. E então, sigamos. E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou-o. Vamos imaginar o Senhor a olhar para aquele homem ferido, mal cheiroso, mendigo. Nem disse que era bom, pessoa boa ou não. Talvez até não fosse. Mas é uma pessoa sofrida. E o Senhor olhou, estendeu a mão. Vamos tentar ver o Senhor estender a mão. Ninguém podia tocar em leproso que ficava contaminado. A lei da época era assim. Mas ante a dor daquele homem sofrido, nenhuma lei vale tanto quanto a compaixão com o sofrido. E podemos imaginar o Senhor estendendo a mão, tocando, talvez toque no seu ombro. Jesus olha para ele, vamos imaginar, e ele olha para Jesus. Quantas feridas exteriores e quantas feridas interiores. Sente-se envergonhado, tem lepra. E o Senhor tocou e diz: eu quero ser purificado. Provavelmente o Senhor também sorriu para ele, não disse isso com um olhar sombrio. Eu quero ser purificado. Vamos tentar ouvir isso. Eu quero ser purificado. Talvez até tenha ajudado a se erguer, ele está curado. A lepra o deixou. Quem sabe ele está a olhar para os seus pés, mãos. A pele parece de uma criança, as feridas se foram. Então ele não tem mais lepra. Então Deus, não é verdade que Deus o rejeita, e é verdade que Deus o ama. Talvez o Senhor esteja a ajudá-lo a se erguer. E o Senhor diz severamente, agora não está a sorrir: não digas a ninguém. Por que isso? Porque senão iriam procurar em Jesus somente milagres. Mas vai lá no templo, vai ao templo e mostra, não é mais leproso. Então agora não precisa viver isolado. Tem direito a entrar na cidade, no templo, em todos os lugares. Tem dignidade. Porque Deus o ama. Resgatou sua própria nobreza de pessoa humana. Ao mesmo tempo, leva consigo os sinais da cura. Que o sacerdote reconheça, que dê um documento para dizer: este tem direito a participar da comunhão com todos. E lá vai ele. Agora caminha rápido. Agora não tem vergonha. Quem sabe até canta, sorri.
Já se pôs a caminho em direção ao templo para mostrar seu sacerdote. Já se distanciou, olha para trás. Talvez até saúde, seu sinal de saudação. Caminha, corre, quem sabe. Moisés prescreveu e ele vai. E conta para todos. Começou a dizer quão grande foi o amor do Senhor por ele. Talvez conte aos outros sobre aquele olhar, aquele toque, aquele sorriso. O Senhor Jesus o ama. Nunca experimentara tanta proximidade da parte de Deus. E agora, vamos ao novo passo. Agora sou eu faço parte daquelas cenas. Talvez seja eu o leproso. Não se trata de lepra física, mas talvez a minha lepra tenha outro nome, rancor. Ou talvez inveja. Ou talvez sentimentos de inferioridade, ou orgulho, ou desprezo por alguém. Esta é a minha lepra. Ou talvez algum vício, problema de dependência de qualquer tipo. Ou talvez alguma questão moral. Enfim, eu tenho a minha lepra. E estou a me colocar diante do Senhor e imagino que o Senhor está na minha frente. Olho para Ele. Ele olha para mim. Eu tenho vergonha, talvez, daquelas sujeiras minhas, impurezas que carrego comigo. E Ele olha, sorri. Se queres, podes me purificar, Senhor. Eu até falo a Ele quais são as minhas lepras, posso falar, é no segredo da minha intimidade. Ele conhece, Ele lê, Ele me ama. Se queres, podes, Senhor. Eu quero. Posso ouvi-lo olhar para mim e dizer, eu quero ser purificado. Talvez toque em mim. Tocou no leproso, vai tocar em mim. Sorriu para ele, vai sorrir para mim. Posso contemplá-lo. Talvez ele até enxugue as minhas lágrimas. E ele olha e diz, vai mostrar aos outros que você é um outro, que você é uma outra. Antigamente era para o sacerdote, hoje eu posso mostrar o quanto Jesus foi amável e amoroso comigo. Vai mostrar. E aquele lá foi, contente. Era uma experiência nova. E o Senhor está a olhar para mim e me enviou. Vai mostrar quanto o Senhor foi bom. É isso que Ele está a dizer a mim. E então o último passo. Agora é a minha palavra. Quase sempre é de gratidão. Senhor Jesus, eu quero mostrar aos meus catequizandos quão grande é o teu amor por mim. Quero falar a eles da experiência que tive de ter te encontrado na tua palavra.
Quero dizer a eles da paz que experimento ouvindo a tua voz. E quero mostrar, revelar, ecoar tua palavra àqueles catequizandos, por quem eu nutro um grande amor. Ajuda-me a amá-los mais. Ao final, eu posso escolher um salmo da minha preferência e vou rezar ao Senhor um salmo de gratidão.